Olá pessoas, bem-vindos a mais um Workbox. Esse episódio é um episódio que não estava planejado. Aconteceu que logo em seguida que eu gravei, terminei os episódios que eu tinha gravado, a Adobe lançou uma atualização do Photoshop CC 2019. E muitas das coisas que eu expliquei nas aulas anteriores acabaram sendo modificadas com essa última versão. Então esse é um vídeo bem rápido falando sobre todas as alterações que vieram com a última versão do Photoshop, o Photoshop CC 2019 da Adobe. Logo que você entra no Photoshop, a gente tem aqui à esquerda o Saiba Mais. Esse Saiba Mais, a Adobe disponibilizou vários tutoriais, infelizmente não tem em português ainda, mas tem em inglês, francês, alemão e enfim, onde você pode aprender como usar os recursos do Photoshop, tá? Isso é bem legal. E logo que você entra também num novo arquivo, aqui à direita esse Saiba Mais também aparece. Então você pode, sem precisar sair aqui do Photoshop, navegar nesses tutoriais que vem junto com o Photoshop. Beleza? Eu vou minimizar isso aqui porque a gente não vai usar. Quem usa o Photoshop há um bom tempo, talvez esteja penando um pouco para se acostumar com algumas dessas mudanças, porque uma delas é o Ctrl Z. A Adobe modificou a forma como a gente desfaz as coisas dentro do Photoshop. Anteriormente, antes dessa atualização, a gente precisava apertar as teclas Ctrl Shift mais o Z para voltar para desfazer as coisas que a gente faz. E agora, basta só apertar o Ctrl Z. Eu vou fazer aqui uma demonstração bem rápida, só para vocês verem o que eu estou falando. Então agora, só apertando as teclas Ctrl Z, eu consigo voltar no tempo. E as teclas Ctrl Shift Z agora refazem aquilo que eu desfiz. Isso é uma mudança que inverteu a forma como funcionava, porque o Ctrl Shift Z ele desfazia as coisas e agora então o Ctrl Shift Z está refazendo as coisas. Então para voltar no tempo basta dar o Ctrl Z e para avançar, desfazer o que foi desfeito, então a gente usa o Ctrl Shift Z. Outra alteração que talvez tenha te dado dor de cabeça é a mudança redimensionar os objetos, porque antes, para você manter a proporção de um objeto, você precisava apertar a tecla Shift. E agora o objeto não perde mais as proporções quando a gente vai redimensionar ele. Então, se você vier aqui no canto e arrastar, você vai ver que ele não vai mais distorcer as proporções, ele vai manter a proporção. E se você mantiver a tecla Shift pressionada, aí ele vai mudar as proporções, tá? Isso é uma alteração que eu achei bem legal, porque para mim não fazia sentido você ter que sempre segurar a tecla Shift para manter a proporção, sendo que ninguém quer destruir a proporção daquilo que está mexendo, né? E quem quer fazer isso porque quer fazer, então usa a tecla Shift. Uma dica que eu dou aqui bem rápida é se você quiser diminuir a proporção do objeto e alinhar ele no centro, é só segurar a tecla Alt. Uma dica que eu achei bem legal no Photoshop é que agora a gente não precisa mais ficar confirmando as alterações daquilo que a gente fez. Anteriormente, para quem usa o Photoshop, já usava, sabe que quando a gente mexia e modificava alguma coisa em um objeto, como por exemplo eu estou escalonando aqui, diminuindo esse meu objeto, eu tinha que apertar a tecla Enter para confirmar que eu queria fazer essa alteração. Agora é só diminuir e clicar fora e pronto. Não precisa mais ficar apertando a tecla Enter. Essa é uma mudança eu acho que vai acelerar bastante o processo de trabalho dentro do Photoshop, porque vai ficar evitando de você ter que ficar apertando a tecla Enter a cada alteração que você faz. Então é só clicar fora, bem fácil. E para quem usa bastante os modos de mesclagem do Photoshop, eu acredito até que você já deva ter percebido, mas agora os modos de mesclagem, ou os Blending Modes, aqui, eles possuem um preview. Então quando a gente passa o mouse aqui por cima dos Blending Modes, o Photoshop ele já mostra um preview de como vai ficar. Então a gente não precisa mais ficar clicando aqui nos Blending Modes para ver o resultado final que vai acontecer. Isso facilita muito na hora de você fazer uma composição, quando você está botando sombra ou quando você está querendo criar, quando você está fazendo uma simulação de luz, reflexo, você pode ir testando aqui qual é o Blending Mode que mais vai ficar legal na sua pintura. Outro recurso que vai acelerar muito o processo de uma pintura, para quem já usava o Photoshop,
é o novo recurso de espelhamento de imagem. Anteriormente, você tinha que vir em imagem, rotação de imagem e virar a pintura horizontalmente, para você espelhar o que você estava fazendo. Aqui o Photoshop fez bem rápido, mas em arquivos muito grandes, e quem usa o Photoshop sabe do que eu estou falando, ele demorava muito para aplicar esse efeito, porque esse recurso de espelhar de imagens que já tinha no Photoshop, ele fazia um espelhamento real, ou seja, ele passava todos os pixels que estavam na esquerda para a direita e assim por diante. Agora, a Adobe criou um novo recurso de espelhamento que não faz com que os pixels mudem de lugar, ele só faz um preview, um espelhamento da imagem preview. Então, como que a gente faz? A gente vai em visualizar, virar horizontalmente. Esse virar horizontalmente, ele não muda os pixels de lugar. Isso quer dizer que, se eu salvar esse arquivo no meu computador como um JPEG, por exemplo, e eu abrir ele lá, ou mesmo salvar como um PSD, ele não vai salvar esse espelhamento, porque esse espelhamento é só para eu visualizar, tá? Então, uma dica que eu dou para você, se você quer espelhar a imagem de forma mais rápida, ao invés de entrar no menu, visualizar e virar horizontalmente cada vez, você vai em editar, atalhos de teclado, aí aqui em cima em atalhos para, você pode escolher menus do aplicativo, visualizar, aí dentro desse visualizar você procura o virar horizontalmente, que está aqui. Então eu vou atribuir a tecla de atalho Ctrl H. Ok. E agora toda vez que eu apertar Ctrl H, a minha imagem vai espelhar de um lado para o outro. Isso é muito legal porque quando você está fazendo uma pintura, às vezes você precisa de um outro ponto de vista para concluir a sua pintura, né? Então, esse visualizar horizontalmente vai funcionar mesmo que o arquivo seja muito grande, inclusive em computadores que não têm uma capacidade de processamento tão grande. Outro recurso que eu achei muito útil e que vai facilitar muito a vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas que arrastam sem querer as janelas e acabam se perdendo durante o processo de trabalho dentro do Photoshop, é o recurso de bloquear a área de trabalho. E é bem fácil, é só vir aqui em cima em Janela, Área de Trabalho, bloquear área de trabalho. E pronto, você não consegue mais arrastar as janelas daqui de cima. A única coisa que você consegue fazer é comprimir e expandir ainda. Beleza? Dessa vez parece que a Adobe realmente está prestando atenção no que as pessoas estão pedindo que tem, de recursos que tenha dentro do Photoshop. Um desses motivos que me faz acreditar nisso é que finalmente a Adobe implementou um disco de cores dentro do Photoshop. Era um recurso que muita gente acabava instalando plugins dentro do Photoshop para usar, para facilitar o color picking, né, a escolha das cores, e a Adobe finalmente implementou. Então, como que faz para liberar esse disco de cores dentro do seu Photoshop? Primeiro você precisa estar com essa aba cor visível. Se não tiver, aperta a tecla F6 no seu teclado e ela vai aparecer aqui em cima. Aí a gente vem aqui em cima nesse menu e aí escolhe disco de cores. Se o seu Photoshop tiver em inglês, chama-se Color Wheel. E aí, ativando esse recurso, a gente agora consegue controlar as cores pelo brightness, né, pelo brilho, pela saturação e pelo hue, também conhecido como matiz. Então é mais fácil, por exemplo, eu pegar um vermelho, variar se ele vai ser saturado ou não saturado, se ele vai ser claro, se ele vai ser escuro. Facilita a hora de eu escolher as cores para fazer a minha pintura. É um recurso que eu acho bem legal, recomendo muito que você use se você usa o Photoshop para pintura. Esse é um recurso que já tinha no Photoshop, mas ele finalmente foi implementado como algo fixo da ferramenta, ele era um recurso experimental, então que é a simetria. O que é a simetria? É um recurso do Photoshop que permite que todos os gestos que você faz com o pincel em um lado, ele espelha para o outro lado. Para usar esse recurso, basta entrar no pincel e vocês vão ver que apareceu agora uma borboletinha ao lado dos níveis de pressão. Quando eu ativo ela, eu posso escolher qual é o tipo de simetria. A que eu vou mostrar para você aqui é a vertical. Feito isso, eu clico fora para confirmar. Eu preciso ter uma camada ativa para eu desenhar e
quando eu fizer agora um desenho, o Photoshop espelha para o outro lado. Isso facilita muito quando você vai fazer um personagem que é simétrico, né? Quando o lado direito dele é igual ao lado esquerdo. Ou quando você está pintando um rosto, para começar a pintura, é legal utilizar a simetria. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essas novas atualizações do Photoshop, assim como eu curti. Parece que a Adobe realmente está prestando atenção nos recursos que a comunidade tem pedido nos últimos anos. Recursos que eu acredito que vão facilitar muito, principalmente aumentar a velocidade de trabalho mesmo dentro da ferramenta, né? Sem precisar muitos plugins externos também. Esse Workbox vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que a gente publicar. Escreve um comentário aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você gostou dessas atualizações ou se você acha que elas só vieram para complicar o trabalho de quem já usava a ferramenta. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que usam o Photoshop para eles também ficarem antenados nas últimas atualizações, beleza? Eu vou ficando por aqui, gente. Até mais. Tchau, tchau.